Muito bem, irmãos. Mais uma vez aí a paz do Senhor, né? Eu quero aqui nesse momento fazer aqui uma gravação para comentar um pouco aí sobre a palavra infidelidade, né? Infidelidade, muitas pessoas às vezes acham que o casamento, né? Ele, ele é só o adultério, né? Então, eu vou dizer uma coisa primeiro. Primeiro é o seguinte: o que Deus acredita em você é sobre a tua fidelidade. E esta fidelidade sua tem que começar primeiramente com Deus. Primeiramente, se você for fiel a Deus, você é fiel ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa principalmente, né? Mas eu gostaria de citar aqui para vocês, eu estava fazendo as pesquisas, isso me despertou aí a curiosidade, né? Sobre a questão da infidelidade. Eu quero dizer que eu vou ler aqui para vocês algo aqui, presta bem atenção. O que é infidelidade, né? Porém, antes, eu vou ler um versículo do que a Bíblia diz. Eu quero dizer que eu achei esta versão só na João Ferreira de Almeida atualizada, né? Que está escrito no capítulo 5 de Mateus, versículo 32, né? É, eu posso repudiar a minha mulher, né? Eu posso dar carta de divórcio, porque na verdade, irmão, segundo a Bíblia, quem adultera é a mulher, não é o homem. O homem paga por compartilhar com o pecado dela. Então não adianta você discutir comigo e falar. Então eu gostaria que você fosse muito para a Bíblia, para depois você vir colocar seu comentário aqui. E a princípio, né, inscreva-se aqui no canal, é, escreva aí, compartilhe. Volto a dizer, estes vídeos que eu coloco não é para os profanos, é para os santos. Esses vídeos são para os santos e não para os profanos. Tem uns profanos aí que eles estão comentando alguma coisa e diz que eu não respondo. Eu não vou responder mesmo, eu vou excluir, vou bloquear. E eles vão procurar o comentário deles aí, não foi pro ar, porque eu vou excluir. Porque eles não assistem o vídeo direito, do início ao fim, depois se cair falando um monte de asneira, né? Então eu não tô aqui para ouvir lá de ninguém não, né? Eu tenho o meu direito de pensar, e aqui, como eu tenho o meu direito de pensar, também nós temos as pessoas que pensam igual a mim, né? Eu aprendi, eu sou aquele cristão do passado, eu sou aquele cristão que guarda as santas doutrinas do Senhor, né? Toda a minha vida, desde quando Jesus me chamou, eu passei a ser pastor com 20, 20, me parece que 25 anos, né? Então eu tenho 46, né? Fiz agora julho passado, 46, né? E é claro que não estou velho ainda, claro, e não quero correr da velhice, porque a velhice, ela é bênção diante de Deus para nós, né? Então, mas enquanto eu ainda não cheguei né, a Mogó, né, carregar, daqui a um tempo, né, se Jesus não voltar, não vai sair nada, nada. Mas eu gostaria neste momento de entender o que é fidelidade, o que é uma traição, né? Muitas pessoas têm perguntando, pastor, eu posso separar do meu esposo, posso separar da minha esposa? Ó, em Malaquias 2, me parece 16, diz assim, ó, que Deus odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Então Deus não aceita de forma nenhuma. Ele não aceita, inclusive em Malaquias mesmo, ele diz que ele é testemunha do primeiro casamento, que é o do solteiro para o casamento, e do segundo casamento. Qual é o segundo casamento? Quando a pessoa está viúvo ou viúva, Deus testemunha também, né? Porque ele mesmo disse, né, que ele só abre mão depois que a pessoa morrer. Mas, fora isso, é pecado. É adultério, é fornicação. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Não vou muito abrir espaço aqui, porque eu não quero fazer apologia a ninguém.
mas o Espírito Santo de Deus, ele pode te dizer no seu coração. A única coisa que eu digo para você é o seguinte: todo pecado debaixo do céu, né, e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então, se todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, qualquer decisão sua, você conversa com Deus e é entre você e Deus. Mas eu só gostaria aqui de dizer o que é infidelidade, o que é infidelidade, o que é pecado, né? Porque muitas pessoas estão dizendo: pastor, eu posso só separar da minha esposa se eu cometer adultério, ou se eu pegar ele no adultério, ela no adultério, ela adulterar e tal, aquilo outro. Eu quero dizer a princípio que, de uma forma ou de outra, no princípio não foi assim. Deus não fez o homem para divorciar, mas por causa da dureza dos corações, diz Cristo, né, que Moisés deu carta de divórcio. Por que Moisés deu carta de repúdio? Porque Moisés era o juiz, e é no juiz que você decide isso. Se o juiz decidiu, né, e Moisés tinha um aval de Deus, e Deus com certeza aprovava, porque a Bíblia diz assim: se o meu profeta falar, mesmo que eu não fale, eu cumpro. Então, mas é a razão seguinte, porque aí fica muito fácil a pessoa ir lá, fazer acontecer e querer continuar. Bom, é pecado você divorciar? Não. Por causa de infidelidade? Não. Você pode divorciar sim, por causa de infidelidade. Se você quiser perdoar o indivíduo, a indivídua, porque eu acho que o camarada que perdoa aí, né, ele é muito generoso, ela é muito generosa, né, ou sei lá, né, mas nós temos uns respaldo aí que a Bíblia diz que, lá em Deuteronômio 24, né, eu até não vou citar esse Deuteronômio 24, mas se você quiser ler aí, não me pergunte, porque eu recebi isso de uma irmã e eu li, e eu ainda tenho que pegar, estudar isso aí direitinho para me saber aonde que vai chegar. Então não me pergunte isso agora. Você e Deus pergunte para outras pessoas, porque eu não quero nem pecar e nem fazer você pecar, porque aqui, né, nós procuramos fazer o melhor para Deus. Então veja bem, então eu quero dizer para você o seguinte: qual é o pecado que pode dar carta de divórcio? O único pecado que pode dar carta de divórcio, né, é o pecado de infidelidade. Se você procurar em algumas versões, você vai ver fornicação, adultério, né? Então, mas na versão João Ferreira de Almeida atualizada, nós vamos encontrar aqui, que eu tenho lido aqui, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim, ó, né? Disse Jesus. Não, vou pegar mais para cima aqui. Deixa eu ver aqui. Um dos membros, vai todo o corpo, tal, também foi dito. Versículo 31, vamos pegar o 31 e 32. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Quem repudiar, ou seja, quem rejeitar a mulher. A mulher foi rejeitada, né? Porque na verdade quem repudia a mulher é o homem, né? Não é a mulher que repudia o homem, né? Então, mas nesse caso a mulher tem que levar a cartinha de divórcio para quê? Para que o povo saiba que ela foi uma adúltera, uma infiel, né? E que ela meteu o gai no cidadão, o gai, ou ele meteu o gai nela, então o que é que acontece? Mas tem gente que, mesmo com a cabeça, mesmo ele mudando da função aí de metalúrgico para isso, aquilo outro, para a função de jardineiro, né? Então ele que gosta de carregar flores na cabeça, aí é com ele. E sua esposa, às vezes também a esposa gosta, mas o homem pode perdoar? Pode. Mas ela também pode perdoar? Pode. Se os dois concordarem em seguir o caminho, né? E viver, e não importar com os outros lá fora, né? Que vai falar assim: nossa, aqueles ali, aquele é corno, aquele é corno. Então, corno e corna, cornos para sempre. É o que eles dizem, né? Então, se ele não importar, né? Porque quando acontece isso, olha lá fulano, olha lá ciclano, né? Isso, nós sabemos que Israel, uma mulher que é pega em adultério até hoje, ela é apedrejada lá, ela é martirizada, vai a pena de morte. Então, veja bem, qual a diferença da infidelidade? A infidelidade, o que acontece? Então, como Jesus diz assim, olha, dê-lhe carta de divórcio, versículo 32, eu porém vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera.
E quem casar com a repudiada comete adultério, né? Quem casar com a repudiada comete adultério. Por quê? É o homem que vai cometer adultério? Não. Quem vai cometer adultério é a mulher, porque o adultério parte da mulher, né? Veja aí que nós encontramos uma mulher adúltera sendo levada para ser pedrejada e ela teve relações, segundo aí, né, nós estudamos e vemos com 5 homens. Cadê os homens que ela adulterou? Por que não foi apedrejado também? Né? Porque eles ali estavam ali também para apedrejar ela, cada um com um paralelepípedo, cada um com uma pedra, meu irmão, que eu vou te falar para você, né? Que, eu vou te falar, o cara é magrinho, talvez o cara que adulterou com ela era mais magro do que o meu dedo, mas o cara levantava uma pedra de 100 quilos só para ver ela morta. A gente dava até ré, né? Ré lá nos boi lá, e aquelas carroças para jogar. Então Jesus livrou a mulher da morte, dizendo, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, né? Mas a razão, a mulher é que, na verdade, comete adultério. Não tem como esconder, não adianta você aí refalar e tal, é bíblico. A Bíblia diz e acabou. Agora, só que por causa que o homem comete com ela, então o homem paga pelo seu pecado. Então não existe pecadinho nem pecadão. Os dois vão para o mesmo lugar, dos quintos dos infernos, se Jesus vier. Mas eu gostaria aqui de dizer para vocês o que é fidelidade, né? O que é infidelidade? Porque a infidelidade, ela tem entrado no meio dos casais. Então a infidelidade porque minha mulher foi fiel a mim, né? Eu vou agora chegar e vou largar ela porque ela adulterou, ela pegou o camaradinha lá, que era mais saradinho do que eu, ela pegou o camaradinha lá porque não tinha barril, eu tinha, né, um barrilzão, e a mesma coisa ela também, ele também fala, né, ela fala, ele pegou lá uma mulher, porque a mulher era mais enxutinha e tal, aquilo outro, né, eu sou velha, mas ela é nova, mas existe a música do Sérgio Reis aí, panela velha que faz comida boa, ele tá perdendo, independente do que se faz boa ou ruim, a mulher, ela tem o direito. Mas eu só quero explicar aqui, irmãos, sobre isso aqui, você entenda, né? Jesus disse, eu porém vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. Eu gostaria de ler aqui um trecho aqui para você, né, que eu separei. Por exemplo, aqui no caso, o que é infidelidade, né? Vamos ver o que é infidelidade, né? Vamos ler aqui no dicionário Wikipédia, mais para baixo, esses dicionários aí, né? Formal. Infidelidade é literalmente uma ruptura da fé e ocorre em vários contextos. Por exemplo, religiosos. Infidelidade é o descumprimento de um compromisso de fidelidade. O infidelidade é o descompromisso de fidelidade. Então veja bem, nós perdemos a salvação por causa da infidelidade. Se você for infiel a Deus, o que vai acontecer? Você perde a salvação. Se nós formos para Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós vamos encontrar assim. Jesus diz assim, ó, aquele que permanecer firme ou fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, fiel. Quando se fala em fidelidade, então, aquele que não permanecer firme até a morte, né, que permanecer infiel até a morte, dar-te-ei o lago de fogo eterno. Se for olhar para o mérito da palavra. Então, veja bem. Então, a infidelidade, ela parte de quê? Ela parte, não é só do adultério. Ela não parte do adultério em si, da mulher lá, né? Do homem lá, não, da revirada de olho, né? Eu cometi o pecado, agora eu tô lascada. Pois é, mas só que é o seguinte, não é só disso. Porque infidelidade, né, é isto aí. É uma violação de regras e limites mutualmente acordada em um relacionamento. É uma violação. Uma violação em sua acepção mais comum. A fidelidade é manter relações amorosas somente com uma pessoa que é a sua parceira ou parceiro. É ser fiel à pessoa. Né? A infidelidade, né, é oposto a fiel, né, a ser fiel. A fidelidade. A infidelidade é oposto à fidelidade. Então, neste caso, portanto, a infidelidade é quebrar este pacto tácito de manter relações sexuais com uma pessoa que escolheu como parceiro ou parceira. A infidelidade pode significar a ruptura de qualquer compromisso que tenhamos assumido livremente e que por qualquer circunstância foi quebrado. Necessariamente, não significa o mesmo que adultério. Então, veja bem, né?
não significa o mesmo que adultério, necessariamente. O adultério é quando vai lá, né, encosta com a mulher, né, pega a mulher e tal, aquilo outro, a mulher também, o solteiro com o casado, casado com o solteiro, e lá vai vice-versa. É fornicação. Então nós vemos outros trechos também em outras Bíblias aí traduzidas. Então, a infidelidade, ela faz parte junta com o adultério, né? Ela traz o adultério. Quando você é infiel, você traz o adultério. Então, tudo que é infiel, você perde a sua, né, razão. Então, veja bem, mesmo dentro do relacionamento próximo, alguns povos podem ter ideias e percepções muito diferentes de infidelidade. Há várias concepções para que seja infidelidade e podem variar de acordo com a cultura e o pensamento de cada indivíduo. A infidelidade, ela não ocorre só de um ato de traição, de adultério. Não. Veja que a infidelidade, para a justiça da terra, pode ocorrer até mesmo se a mulher estiver trocando mensagens picantes, ou o homem estiver trocando mensagem picante no zap, ou o homem também estiver da mesma forma, por exemplo, né, no Facebook, e a mulher também no Facebook, né? Então, nós vemos aqui que Jesus, ele disse também, preste bem atenção, essa infidelidade, ela causa um adultério. O que que acontece? Quando um homem olha para uma mulher e sente desejo por ela, já sentiu desejo, ele já cometeu adultério com ela, correto? Porque ele olhou, cobiçou, já cometeu adultério. Mas este pecado é perdoado? É. Ele não é levado ao tribunal? É. No momento, ele não é levado. Por quê? Por que ele não é levado? Porque, na verdade, o diabo é que é o acusador. O que significa a palavra diabo? Acusador. Então, ele vai acusar aquilo que sai da sua boca. O que você pensa, o diabo não tem poder. Ele tem poder de te dar o que pensar. Mas saber o que você pensa, não sabe. Então, você pecou, você pede diretamente perdão a Deus. Deus vai te perdoar. Mas se você pecou e não pediu perdão a Deus, você está lascado. Você vai para o inferno, porque você não pediu perdão a Deus. Então é um pecado, né, que você praticou mentalmente. Né? Você desejou a carne e tal, aquilo outro, porque o pecado vem do pensamento. Você pensou, você põe em prática. Se você olha para aquela mulher e já sentiu desejo por ela e ela te dá bola, então você já adulterou a primeira vez e a segunda vez você consome o fato. Se ela te dá a bola e vai lá que é uma bola de carne envenenada, né? Existe mulher que é uma bola de carne envenenada, lasca o cara, destrói, toma tudo do cidadão e põe ele como mendigo. Ah, meu filho, tá bem. Existe um homem assim também que faz com a mulher. Então, como eu disse aí, né? Por exemplo, Jesus, né? Disse, como eu falei, né? A uma mulher olhar com o coração impuro, ele já cometeu adultério, né? É a mesma coisa. A mulher comete o mesmo adultério também. Se ela olhar e sentir esse prazer, sentir esse gosto, ela vai trazer para si o adultério. Ela, apesar que ela é a cometedora do adultério, ela é que vai trazer. Então, como eu disse que só este pecado aí, só você e Deus conhece, não é verdade? Só você e Deus. Se você só pensou, não tem como o diabo te acusar, não é verdade? Então, vamos mais um pouquinho aqui. Agora, se pensa e depois fala e compartilha, né, no WhatsApp, vamos supor que o cidadão tá lá, ó, ele é casado, ele tá lá. Minha mulher é ruim, mas você é melhor. Que coisa boa. Nossa, mas que coisa boa. Manda uma fotinha pra nós aí. Oi, oi, oi. Oi, oi. Você tá falando comigo muito... Fala mais baixo, mais alto. Ah, que maravilha. Mas é muito bom. Mas aquela lá que tá lá dormindo, Deus me livre, né? Coroa credo. Mas você, nossa, minha filha, mas... Irmão, vou falar com isso aqui, é um GPS desligado, tá? Isso aqui é um GPS desligado, ó. Bem pertinho aí, ó. Fausto. Tá desligadão. Aí, tá. Aí, tá, que hora que você vai? Ah, eu vou sair hoje 5 horas da manhã. Não, eu falo que eu vou pegar o ônibus 4 horas da manhã. Aí você passa aqui e nós vamos direto pro Matel. Matel? Poxa, que pobreza. Motel. Aí, a mulher, da mesma forma. O homem, da mesma forma, né? Vice-versa. Então, quando você está trocando ideia com uma mulher ou com um homem, né? Falando palavras picantes no Facebook, né? Olhando, assistindo filme pornográfico, o homem está assistindo filme pornográfico sozinho, a mulher está assistindo filme pornográfico sozinho. Então, se a mulher te flagrar, né, você assistindo filme pornográfico, ou o homem te flagrar você assistindo filme pornográfico, eu vou dizer uma coisa, meu querido, eu, como pastor,
Se eu pegasse minha mulher assistindo filme pornográfico tal que no outro, né? Lógico, obviamente, eu como homem, né? Não sei se ela me perdoaria, mas como homem, né? Eu não, não, eu dava carta de divórcio. Por quê? Porque ela usou de infidelidade comigo. Quer dizer, ela não cometeu o sexo carnal, a conjunção carnal, mas ela desejou no coração ter o cidadão do lado de cá, o ator, ou a atriz, né? E ela, às vezes, eles vêem tanto filme pornográfico, essas pessoas vêem tanto filme pornográfico, fala tanta coisa picante, né? Que eles até desinteressam de deitar, dormir com a mulher. A mulher vai dormir, como a gente ouve pessoas, irmãs falando aí que se produz todo pro marido e tal, que no outro, e ele finge que nem vê, né? Aí entra o Ricardão na área, destrói, né? Destrói. O Ricardão vai e leva a mulher, fala, ela que me traiu. Poxa, peraí, mas ele que já estava traindo ela. Na verdade, quem merecia, aí ela cometeu o pecado, por quê? Porque ela traiu ele. Então ela, antes de qualquer coisa, né, deve pensar. É válido? A infidelidade é que te dá carta de repúdio. Agora, você casar de novo que é o problema. Então, você repudiar não tem nenhum problema. Jesus já diz. Você sentir traído, né? Imagina, se uma pessoa vive no Facebook só trocando ideias picantes com mulheres ou com homens, né? Falando coisas e tal, aquilo outro. No celular dela ou dele, tá tudo escondido as mensagens picantes, encontro e tudo mais, né? E mesmo que porventura ainda ela não teve caso com o cara, nem, mas ela sentiu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, você entendeu? A minha Bíblia diz que olhou para uma mulher só e sentiu desejo e adulterou com ela. Você imagina essas mulheres de site pornográfico que tem um webcam, né? Você tem um webcam, né? O cara tem um webcam, ou esses caras aí também, esses homens pornográficos aí, né? Esses prostitutos que tem um webcam. Aí eles vai, pega a mulher, chega, entra no quarto, pega o celular, pega no banheiro e fica lá assistindo o cara, entendeu? Despido, talvez, desculpa a expressão, se masturbando, né? E ela também fazendo a mesma coisa. Então ela está fazendo sexo com ele, é um sexo digital. É digital? Volta a fita. Digital? Não é digital não. Esqueci aqui. Virtual. Virtual. Um sexo virtual, entendeu? Então ela está sentindo desejo. Porque a mente que foi levada é que fez ela pecar. Então a mesma coisa ele está lá assistindo filme pornográfico, né? Se masturbando, ela também se masturbando, né? E tal. E a esposa, né? Tá desprezado, o esposo tá desprezado, e depois ele se satisfaz, passa um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e ele nem toca nela, e acabou o relacionamento. Por quê? Porque o diabo entrou e destruiu aquela mulher, aquele homem. Então, veja bem, então, você vê que se não fosse pecado, né, se não fosse adultério, se não fosse infidelidade, o cristão assistir, ver um filme pornográfico aí, então era liberado um filme pornográfico. Por que que o diabo ele lançou a mídia da pornografia? Para destruir os cristãos, para prender o povo no pecado. Porque usando a mente deles, você comete o pecado. Então só de você olhar para uma mulher ou olhar para um homem, já sentiu, já adulterou com ele e ela, imagina você trocando as ideias picantes, você vendo imagem, você se excitando, você fazendo isso, aquilo, outro, você está traindo a sua esposa, você está traindo o seu esposo, né? E Deus está lá, você está traindo acima de tudo Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que acreditou que você é templo do Espírito Santo dele, né? E aí o que acontece? Então você está lá, mexendo lá, né, nas coisas tudo lá, e o que acontece? E aí a mulher se maquia, a mulher que maquia tá antibíblico, né? Mas vamos supor que você se maquia, faz de tudo pra mulher, pro marido, pra chamar atenção, né? Põe até uma roupa aí de tigresa, sei lá, né? O cara olha, sei lá, aí você vai desconfiar, ou o cara está muito garrado no sexo, nos filmes pornográficos, nos virtuais das mulheres, no site pornográfico, nos bate-papos ao vivo, né? Ele está se satisfazendo, está marcando encontro ou escondido, se ele não adulterou. Vamos dizer que ele não marcou encontro com elas. Ele não marcou encontro com ele traiu a mulher. Ela não marcou encontro com ele, ela traiu ele. Então, neste caso, cabe a você. Se você sentir traída, é ato de infidelidade. Se você sentiu traída, é ato de infidelidade. Mas não quer dizer que você tem que chegar e jogar o seu casamento pro ar, não. Você tem que orar a Deus. Agora, o que eu estou te dizendo, irmão, é o que é ato de infidelidade. Agora, o que você vai fazer, isso aí é com você e Deus. Agora, eu te digo que a Bíblia está escrita aqui, ó, né? A Bíblia está escrita aqui, né? Por causa de infidelidade. Então, infidelidade, ele não é só manter o adultério, não.
né? Não é só manter o sexo, não. Infidelidade, ele vem também, entendeu? De você olhar, ficar vendo filme pornográfico, usando o WhatsApp para falar coisas que não deve, assistir, mandar foto de mulher pelada, receber, né? Mandar sua fotografia todo peladão, peladona, né? Você olhar no vídeo e desejar a mulher, você conversar, bate papo e a mulher lá fazer o que você quer, né? Ela faz uma cena que está lá fazendo sexo oral em você e você tá lá, né? Aí você está com infidelidade. Qual a diferença? Para Deus, se Jesus vier, o que acontece? Você fica? Então, o pecado é o mesmo, né? A mesma coisa a mulher, né? O cara vai lá no vídeo lá, né? Tira a sua roupa lá e fica se masturbando, fica mostrando pra ele e tudo mais, e ela lá, né? Fazendo com que está pegando. Então, tá lá no telefone, ó, fazendo sexo telefonal. Sexo telefonal? Telefonal? Tem alguma coisa telefonal? Não. Sexo por telefone, né? Então, esse é o caso. Então, aí no caso, pastor, e se isso acontece comigo, o que eu posso fazer? Bom, aí cabe você. Isso é um ato de infidelidade. Agora cabe você e Deus decidir. Se você quer continuar até que ele cometa o adultério ou ela cometa o adultério, é plano seu. Agora, se você vê que está sendo traído e traída, né? Deus não fez o casamento para destruir, não. Mas também ele não tolera, entendeu? Uma serva, um servo de Deus perfeitamente e o outro está com a mente maligna destruindo a vida dessa pessoa, não. Aí a pessoa, se ela resolver dar uma carta de divórcio, né? Aí, claro que Deus vai entender que foi um ato de infidelidade. Eu antes pensava que era só por causa do adultério, do relacionamento carnal, conjugal. Mas eu estava fazendo estudo bíblico, estava conversando com o Senhor, e o Senhor me disse, não, infidelidade é tudo aquilo que você pratica contra aquela pessoa que você teve um contrato, né? Você foi infiel. E tudo que é infiel, você fere o contrato de fidelidade. Então, a infidelidade, ela vem desses atos aí. Então, pastor, e o que eu faço, pastor? Posso separar, posso dizer aquilo outro? Isso é com você e Deus. Ora no teu quarto e pergunta. Agora, que é um ato de infidelidade, né? É um ato de fidelidade. Agora, se você declar divórcio e deu carta de divórcio, eu acredito o seguinte, que você vai pecar de novo se você casar. A Bíblia diz que você peca, porque a Bíblia manda sim, porque se for por causa de infidelidade, nessa Bíblia corrigida aqui, a João Ferreira de Almeida, ela diz que é por causa de infidelidade. As outras, fornicação, né, e outras coisas mais, né, adultério, né, e tal. Então, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo aqui o que significa infidelidade, tá bom? Infidelidade, o que significa? Significa quando você quebra o contrato com uma pessoa. Então, isso é um plano de fidelidade. E o próprio Jesus diz, se você quer peitar a Bíblia, peita aí, está escrito. Procura as versões aí que você vai ver o que eu estou te dizendo, né? Então, nesta razão, como Jesus mostrou, como Cristo ele falou, né? Em Mateus já está escrito, se qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, casar com outra, né, comete adultério, e casar com a repudiada também comete adultério. Marcos 10, 11, 12, ao que lhe respondeu, qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério com ela, né? E se ela repudiar o seu marido e casar com outra, comete adultério, né? Lucas 16, 18, todo aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem casar com o que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Romanos 7, 3 diz, de sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera. Enquanto viver o marido, será chamado adúltera. Se for do outro homem, né, de outro homem, mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, se for do outro marido. Então veja que quem comete aí o pecado de adultério é a mulher, a própria Bíblia diz, né, mas por ele cometer junto com ela, vai para o inferno, né? Então, deixa o teu like aí, né? Deixa o teu like aí, deixa tua inscrição, compartilha. E quero dizer, lembre uma coisa, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a separações, nunca. Deus não concorda com o divórcio, correto? Eu só estou dizendo que Deus é testemunho do primeiro casamento e do segundo, que é da viuvez. Agora, se você, né, se sente traído,
Porque a carta de repúdio é só para quem é traído, né? E a infidelidade é uma traição. Se você, porventura, diz que é fiel a Deus, você aceitou a Jesus, e de repente você nunca falou, Deus, nunca mais vou beber, eu vou fumar, eu vou jogar, aí daí você sai da igreja, vai beber, fumar, jogar e prostituir, o que você fez com Deus? Você é infiel a Deus. Se Jesusinho assim não fica? Fica. Então, porque você cometeu o ato da quebra do contrato. E um casamento é um contrato de fidelidade até que a morte separe. Então, um casamento ele não foi feito para separar, ele foi feito até que a morte separe. Então, o que eu estou mostrando aí é a questão de um ato de infidelidade. Infidelidade é isso, né, que eu passei aqui, né? Facebook, televisão, né, Zap, né, filmes pornográficos, e aí o camarada, a mulher, né, tá se satisfazendo, ele é infiel. Então, uma pessoa dessa é adúltero, é adúltera. Se Jesusinha fica. Fica aí o meu like aí, dá um like aí. Os dislike que eu sei aí são os profanos mesmo. E se escrever, se comentar, eu não vou mesmo responder, vou apagar. Não faço questão, porque aqui é só para os salvos. Só para os salvos. Só para os escolhidos, não os chamados. Tá bom? Que é lugar para os santos e não para os profanos. Então, escreva aí, né? E saiba muito bem o que é infidelidade. Saiba o que é infidelidade e tire as suas conclusões. Saiba o que é. Fique com Deus aí e até a próxima. Opa!